Mas a gente volta para o discurso de venda. Sim, Como que eu essa minha ideia? Como que eu consigo sim. mostrar para o outro que isso é importante? E até que ponto o outro também está disposto a querer comprar a tua ideia. Eu percebo muito que a gente, quando a gente fala estratégia bioclimática, e aí não é só para leigos, não, principalmente quando a gente fala para cliente leigo, né? Então a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado com esses termos técnicos que a gente utiliza com eles, né? Mas principalmente com os estudantes também, porque pensam que a arquitetura bioclimática a gente É. vai voltar para um lado vernacular. E eu falo isso porque também no início eu tinha essa percepção e eu neguei muito essas estratégias, porque eu era, no começo da faculdade, quando eu fui apresentado à Zarra, arquitetura Todo mundo fica paramédica, eu apaixonei pela primeira vista. E depois isso foi mudando, hoje a assim. minha concepção é completamente, minhas referências são completamente diferentes. Mas eu negava muito essas estratégias porque eu linkava Zaha a uma coisa muito moderna e estratégia bioclimática como sendo algo vernacular, né, tal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, se você Sim. percebe isso quando você dá aula, se as pessoas têm esse estigma, e o que é isso, né? Se de Tá. fato é assim, se não é, Aí a fala pra gente gente. entra até um pouco na antropologia, né? Porque a gente tem a arquitetura vernacular, a gente tem a arquitetura regional e a gente tem a arquitetura Sim, de baixa renda, digamos assim. Então, aqui na Amazônia, quando a gente olha para a cultura da Amazônia, quando você é uma casa de madeira, você é uma casa estigmada como de pobre. Então, aqui as pessoas elas não gostam sim, de construir em palafitas nem em madeira, porque tem esse arquétipo, digamos assim, se é que dá para falar dessa forma. Só que eu confronto muito os meus alunos. Eu digo, gente, tá, se casa de madeira e de pilotis é casa de pobre, por que é que um dos hotéis mais luxuosos e caros daqui de Manaus, que é o Mirante do Gavião, por que que ele foi construído 100% em madeira e por que que ele tem os pilotis na arquitetura dele? Porque, que eu saiba, pessoas que não têm dinheiro não conseguem ir lá. Só vai lá. Geralmente nem são os manauaras que acessam esse tipo de espaço. São os públicos realmente turísticos de luxo ainda por cima, né? Mas vale a pena conhecer o projeto, inclusive depois, se você quiser, eu te passo o Instagram deles, enfim, é lindo, né? Mas existe esse estigma, sim, inclusive em termos de normas de condomínio. Uma vez eu fui fazer um projeto num condomínio e eu fui ler as normas e lá estava explicitamente proibido qualquer fachada de madeira. Se eu quisesse fazer algo de madeira, era na fachada posterior e assim, o mínimo possível. E aí, né, eu questiono muito os alunos, né, será que é assim mesmo? Eu questiono muito eles a pensarem se a Amazônia ela bate recorde de desflorestamento todo ano, para onde vai essa madeira? Porque eu não vou no supermercado e acho banquinho de madeira, eu não acho nada de madeira no supermercado. E se são recordes absurdos de madeira, sim. onde está, gente? Madeira toda, Para onde né? vai? E foi um aprendizado que eu também tive na Sim, Embrapa. Uma pesquisadora alemã, uma vez, estava em campo e ela estava com o meu trabalho impresso, fiquei com medo na hora. E ela me falou isso, ela, olha, não é um problema em si construir em madeira. O problema é o tipo de desflorestamento que é feito. Mas se a gente precisa estocar carbono, a principal arma a nosso favor é a madeira. Então, alguém sim. ou um sistema existe por trás que quer ficar com a madeira para si e que convence os demais de que usar essa madeira é ruim. Porque eu não vejo essa madeira toda desflorestada da Amazônia aqui, e eu sou de Belém, e eu moro em Manaus pela, sei lá, 10ª vez. Então eu tenho propriedade para falar que não, a gente não acha coisa de madeira, piso de madeira. Se eu quiser fazer um piso de madeira na minha casa, eu não acho assim fácil, não. Ali na loja vende piso de madeira, não existe isso. Então tem alguma coisa Ah, a mais sobre isso, né? sim. E a arquitetura vernacular, ela é uma arquitetura de identidade, né? Então, eu gosto muito de um arquiteto
não sei se você conhece, chama Renzi Piano. Ele tem um pouco dessa linguagem também, e ele quebra muito esse paradigma, né, dessa coisa do... Desculpa, quando eu falo para os alunos, vamos fazer arquitetura vernacular, eles acham que a gente vai pegar cerâmica, barro, taipa, né? Sim, E que a gente tava vai para aula, imaginando. fica amassando como os incas e os astecas, e não tem nada a ver. E isso é uma reeducação que a gente precisa passar também, e que muito da arquitetura conforteira não existe por conta desse estigma. Quando eu preciso de um beiral grande, que ele vem também da arquitetura indígena, isso também é estigmatizado e existe uma aculturização, digamos assim, para que a minha casa não pareça uma oca, por exemplo. Tem muito mais da antropologia e dos preconceitos construtivos, ao invés da gente aprender com eles, porque, por exemplo, o sistema construtivo indígena ele é muito rico, assim. As tramas que são feitas, por exemplo, na palha, não tem uma goteira, enquanto no teu prédio tu bota a manta asfáltica Sim, e continua dando problema, né? sim. Então, esse estigma, de fato, ele não está só aí, não, ele está por aqui também. É engraçado que você falou, né, dessa cultura exportada, e eu falo muito isso também da questão da referência para os arquitetos, né? Uma vez eu escutei uma arquiteta, não vou me lembrar quem foi, que falou justamente isso, que ela estava construindo um hotel. Gente, é uma arquiteta famosa, se brincar, não sei quem construiu esse hotel que você está falando, se brincar foi até ela, que era na Amazônia, não sei. Mas é um hotel na Amazônia que é muito legal, o projeto bem, é sustentável, é um escritório sustentável de arquitetura. E ela estava falando isso, que ela ficou lá uma semana, o hotel é construído em Deve madeira, madeira ser laminada deve, colada, deve. e deve ser, né? E aí, ela falando sobre isso, que ela passou uma semana lá nessa comunidade local e ela via que tinha poucas casas de madeira, de palafita, e eles estavam trocando as casas por blocos. E aí ela foi investigar isso, e aí ela foi entender que, na verdade, quando ela ligava a TV da casa dela, É, ela não se identificava. Ela não exato, via na TV as palafitas. Então, a casa luxuosa que ela via exato, na TV era de exato. bloco de concreto, de bloco, É, perdão, de bloco cerâmico. Então, na cabeça dela, e ela não está, eu sempre falo isso, ela não está errada, porque ela não tem o conhecimento sim. que a gente tem. Então, a gente não pode, mas julgar essa pessoa, né? E aí, essa coisa é muito triste, assim. Eu acho que a gente tem esse papel de explicar para essas pessoas. Não tem outro ser humano capaz de explicar É, para essas pessoas do que, né? Nós temos esse papel. É muito importante a gente falar isso. Então eu percebo muito isso, assim, de que essas massas, né, tanto as revistas quanto a televisão, a internet, TikTok, Instagram, elas vendem o estereótipo da arquitetura o tempo todo. Por isso que esses arquitetos, eu falo muito isso para eles também, que por isso perdão, por isso que esses clientes chegam para a gente pedindo um projeto raso. É muito difícil esse cliente qualificado chegar e falar assim, olha, eu sei o que é arquitetura e eu quero a boa arquitetura. Mas não é culpa dele, é porque a todo é, momento ele é bombardeado por isso. Outra coisa que eu costumo falar muito também é que se você der um Google agora e falar assim, geralmente eles procuram por casas modernas, né? Casas contemporâneas ou casas modernas. Se você dá um Google nessas palavras, você vai ver só projetos rasos. é, Não aparece o ArcDaily, não aparece os grandes arquitetos. Como que eles vão te pedir uma coisa é. diferente disso? Não tem como. Então, essa cultura em massa É, afeta muito por esse isso que a gente espaço. estuda antropologia mesmo, né? Então, aqui a pessoa, para ela, o sinal de que ela está melhorando de vida é justamente a casa dela já ser de tijolo, não de madeira. O quintal, ela cimentar tudo, ela, né? Eu acho que é no Brasil, né? Minha mãe e meu pai foram essas pessoas, né? Vieram do interior, que o quintal Muito, dava trabalho porque muito. não era cimentado, então, meu Deus, a gente ganhou um dinheiro, vamos cimentar. Então, mas de novo, não é responsabilidade deles saberem que a gente sabe porque a gente estudou para isso. Mas a gente volta para o discurso de venda. Sim, Como que eu vendo essa minha ideia? Como que eu consigo sim. mostrar para o outro que isso é importante? E até que ponto o outro também está disposto a querer comprar a tua ideia? É, exato, também tem isso. Eu falo muito isso também, porque às vezes você está batendo
Às vezes a pessoa não está preparada para aquela Eu ideia, não ela não sei quer, se e você aí, já né? demitiu o cliente, né? Tipo assim, mas pode ser Sim, muito. várias, Eu, muitas. principalmente, passava por isso, porque os clientes queriam saber de conforto e aí eu dizia, não consigo fazer algo que eu não acredito. E mais do que isso, eu acho também que eu não consigo atender ele, porque se ele quer um projeto raso, eu não consigo fazer. Então eu vou sair frustrado, eu vou afetar meu nome, eu vou ter uma sensação ruim, né, em relação ao que eu produzi, e ele também não vai ficar É satisfeito, isso porque eu não mesmo. vou conseguir. Eu acho que é muito isso.